Olá, aqui é o Bruno do E-Commerce na Prática. No vídeo de hoje é um vídeo sobre Mindset. Um vídeo onde eu vou te apresentar aqui desculpas, né? Na realidade, são desculpas. Desculpas de pessoas que costumam viver uma vida pobre. Desculpa de pessoas mal sucedidas. E quando eu digo pessoas mal sucedidas e pobres, eu não estou querendo dizer no sentido pejorativo, né? Ou com a intenção de criticar essas pessoas. Na realidade, não é isso. Eu acredito que pobreza e insucesso são coisas que estão entranhadas em algumas pessoas. E, inclusive, existem pessoas ricas financeiramente e financeiramente falando e até bem-sucedidas que compartilham desses problemas, dessas desculpas e que você vai conseguir se identificar aqui. O que você precisa fazer, né? Essas desculpas, esses problemas que a gente vai apontar nesse vídeo, eles são responsáveis por acabar com o ânimo de qualquer pessoa, tá? E principalmente de pessoas como você que está tentando uma ascensão profissional, que está tentando uma ascensão financeira na sua vida. Então você precisa identificar pessoas que têm essa mentalidade, que têm esse mindset e se afastar completamente dessas pessoas. Talvez você esteja pensando agora, Bruno, mas e se for algum parente, se for algum amigo, se for alguma pessoa muito próxima de mim? Tem dois caminhos que você pode fazer. Ou você se afasta completamente, ou você simplesmente tenta conversar sobre assuntos um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, um pouco mais light com esse tipo de pessoas. Obviamente, eu conheço alguns parentes que têm esse tipo de pensamento também. E eu não cortei relacionamento com esses parentes. Apenas diminuí, talvez, a intensidade desses relacionamentos e isso foi esfriando com o passar do tempo. E, obviamente, de vez em quando eu tenho contato com essas pessoas, a gente conversa, a gente se diverte, a gente ri juntos, mas é normal que a gente tente manter, né, o nível da conversa num nível mais pessoal quando a gente está junto. Eu não vou, por exemplo, conversar sobre economia, sobre negócios, sobre política com essas pessoas, porque eu sei que a opinião delas é uma opinião que vai minar, né, o meu ânimo, vai minar o meu incentivo, a minha motivação. Então é isso que você deve fazer. Outro ponto é que, independente de você se afastar ou não desse tipo de pessoa, você jamais deve ouvir conselhos dessas pessoas, porque os conselhos delas visam te desanimar, visam te colocar para baixo, por mais inconsciente que isso pode parecer, tá? Que isso pode ser. Porque o que eu quero dizer com isso? Essas pessoas elas não fazem isso por mal ou de propósito. Não é. Elas são assim. Isso é inconsciente para elas, mas isso acaba prejudicando os outros, tá bom? Então vamos lá. Eu selecionei aqui alguns erros, né, algumas desculpas, mas eu vou falar 5 nesse vídeo, tá? Vou falar 5 e eu vou separar aqui na pauta as 5 que eu considero mais importantes. A primeira é o seguinte, vocês sabem, né, que eu sou uma pessoa extremamente positiva, extremamente comprometida com as pessoas que estudam, que trabalham, que acreditam, né, seja na realidade do país, do lugar onde moram. Então, o maior erro, a maior desculpa que eu vejo é a seguinte: aqui nesse lugar, aqui no Brasil nada dá certo, eu preciso sair do Brasil, eu preciso ir morar em Miami, eu preciso morar, Portugal está na moda agora, né? Eu preciso morar na Austrália. As pessoas elas querem sair do Brasil para poder tentar fazer alguma coisa fora do Brasil, porque na opinião delas aqui as coisas não dão certo. Sempre tem alguma coisa aqui que vem para puxar o tapete e derrubar. Na realidade essa é uma crença extremamente pejorativa, vamos dizer assim. É normal que esse tipo de pessoas não acredite no lugar onde elas vivem, não acredite no lugar onde elas moram, não acredite, seja na cidade, no estado, no país, e não acredite também nas pessoas que estão ao redor dela. Isso é totalmente normal e é um pensamento que você tem que excluir da sua cabeça e colocar um filtro no seu ouvido quando você estiver ouvindo pessoas falarem coisas desse tipo. O Brasil é um país incrível, com grandes oportunidades de empreendedorismo e não só de empreendedorismo, grandes oportunidades de emprego, de trabalho, de progresso. Mas nada vai cair do céu, né? Talvez essas pessoas estejam esperando uma oportunidade vir de bandeja para elas, né? Ou que caia do céu, mas isso não acontece, você tem que correr atrás. Então, existem dificuldades aqui no Brasil para você fazer as coisas? Existem, mas lá fora também existe, né? E em termos de facilidades, aqui tem até mais do que lá fora. Então, esquece esse tipo de coisa, né? Você vê aí todo dia grandes negócios sendo construídos e alavancados no Brasil.
E não é porque uma pessoa tem mais sorte que a outra, outra pessoa tenha mais azar que outra, não é isso. Não é questão de sorte ou azar. A questão é que os recursos necessários para um negócio de sucesso estão presentes aqui no Brasil, estão presentes na sua cidade, no seu estado. Talvez se você mora em uma cidade muito pequena no interior, né, de algum estado, talvez não tenha tantos recursos, mas você não tem raízes que te prendam aí. Você não é uma árvore. Você vive num país de dimensões continentais, com cidades incríveis, modernas, estruturadas, com oportunidades. Então, nada te impede de deixar essa pequena cidade onde você mora. Você não está preso aí, você não é uma árvore, você não tem raízes que te prendem a esse lugar. Busca um lugar com mais oportunidades, uma cidade próxima, uma região metropolitana, caso você viva no interior, quem sabe até uma grande capital do Brasil, eu tenho certeza que você vai conseguir prosperar nos negócios. Outra desculpa, outro erro mortal dessas pessoas. O governo não incentiva, Bruno, o empreendedorismo, o governo não incentiva as empresas, demora anos para poder alguém conseguir abrir uma empresa, meses para a pessoa abrir uma empresa, né? É cheio de fiscalização, né? É cheio de imposto e não tem como empreender no Brasil. O governo não incentiva. Esse também é um erro comum. Na realidade, o governo está aí para poder tornar as coisas possíveis. Ele não está aí para poder te incentivar a empreender. Esse não é o papel do governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Não é. Ele não tem que te incentivar a empreender. Ele tem apenas que propiciar a estrutura necessária para você fazer o que você quiser, seja estudar, procurar um emprego ou montar uma empresa. O governo não tem que incentivar você. Mas, por mais que você acredite que isso não existe, existem alguns incentivos. Sim, existem. Por exemplo, se você quiser montar qualquer coisa hoje em dia, uma barraquinha de cachorro-quente na rua, você consegue fazer isso sem pagar um centavo de imposto, né? Como o MEI. Você quer começar a vender pela internet, vai vender até 80 e poucos mil reais por ano, o que não é tão pouco, caso você seja sozinho, trabalhe com artesanato, por exemplo, a gente está falando aí de pouco mais de R$ 6.500 por mês, não é tão pouco assim. Vamos supor que você produz ali os seus produtos, trabalha com artesanato, convite, alguma coisa assim, vai vender 6.500, 7.000 por mês e você consegue fazer isso anualmente sem pagar um centavo de imposto. Na realidade, você vai pagar uma taxa somente, não é um imposto, né? Então, dá para fazer. Se você sair dessa barreira, você não vai pagar PIS, COFINS, imposto de renda anual, você não vai pagar, você vai entrar no Simples e você vai ficar no Simples até quase 5 milhões de reais de faturamento anual. Então, dá para você empreender. Existem, sim, não vou dizer incentivos, mas existem políticas que favorecem as pessoas que querem começar a empreender, né? Por exemplo, quem está no Simples tem uma folha de pagamento totalmente desonerada. A gente vê aí que vários empresários ficam lutando pela desoneração da folha de pagamento para que as empresas possam crescer. Pois é, para quem está no Simples, a folha já é desonerada, já é muito desonerada. Então, existem uma série de benefícios sim, só que essas pessoas elas acabam, tentando transmitir, é o que elas fazem na vida pessoal também, né? Elas tentam transmitir para o governo ou para os governantes a incapacidade que elas têm de agir e de colocar alguma coisa em prática. Isso daí você tem que deixar longe de você. Completamente longe. Outro ponto que essas pessoas costumam falar, a concorrência é muito grande, não dá para eu abrir um negócio, já está cheio de gente fazendo isso, já está muito concorrido. E essa é uma grande mentira também, na realidade é uma grande bobagem, né? Pouquíssimos negócios que a gente consegue enxergar hoje em dia nadam em um mundo de inovação, né, em um mundo sem concorrência. Né? Por mais que uma empresa seja extremamente inovadora e lance uma ideia no mercado que seja extremamente inovadora e não tenha concorrência, esse momento vai durar muito pouco. Logo depois as pessoas vão ver isso, vão tentar criar negócios semelhantes e daqui a pouco ela já está nadando em um mercado cheio de outros tubarões. E nesse momento ela precisa se tornar um tubarão também. Não adianta ela ser um peixinho que ela vai ser comido. Né? Então o que acontece? A gente vê aí, por exemplo, Bruno, o Uber teve uma grande ideia, lançou esse aplicativo, 6 meses depois já tinha uma série de outros aplicativos. Lembra de 8 anos atrás, sites de compras coletivas, você lembra disso? Pois é, surgiu aqui no Brasil o Peixe Urbano, né, lançou essa ideia aqui no Brasil, que já tinha lá fora, em 6 meses tinha 400 sites de compras coletivas. É assim que acontece hoje, é assim que vai acontecer amanhã, na realidade sempre vai ser assim.
né? O mercado, ele precisa de concorrência. Uma boa ideia não tem jeito, ela vai ser, não vou dizer assim copiada, mas ela vai ser modelada e colocada para frente sempre. É assim. E o que você precisa fazer? Você precisa se posicionar, você precisa se diferenciar, você precisa atender melhor o teu cliente. Isso vai fazer você se diferenciar, isso vai fazer com que a sua concorrência se torne irrelevante. E o momento que você é copiado, modelado, vamos dizer assim, e a concorrência fica mais acirrada, é o momento que você já está pensando em fazer uma outra coisa ou fazer a mesma coisa de uma forma diferente, né? Então, essa é a sacada. Tenta fazer a mesma coisa que você faz, mas a cada período fazer isso de uma forma diferente, mais diferenciada, pensando sempre no teu cliente. Uma outra desculpa esfarrapada que essas pessoas costumam dar é que falta dinheiro no mercado. Bruno, o mercado não tem dinheiro, eu não consigo crédito, eu não tenho dinheiro para montar esse negócio. E não é só isso, cara. Eu converso com muita gente e as pessoas também não têm dinheiro. Então não adianta eu montar um negócio agora porque ninguém vai comprar de mim. Na realidade, essas pessoas elas são fracassadas. E o que acontece? Elas se cercam de outras pessoas fracassadas também. E ela não tem dinheiro, ela se cerca de outras pessoas que também não têm dinheiro. E o que acontece? Geralmente só não tem dinheiro as pessoas que costumam dizer que não tem dinheiro. É isso, é assim. Se você é uma dessas pessoas que costuma falar, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, experimenta parar de dizer isso, que você vai ver que em pouco tempo esse problema vai acabar sumindo da sua vida, né? Vai acabar sumindo. Então, existe muito dinheiro circulando no mercado? Sim, existe, né? Mesmo na crise no Brasil, você viu, todas as classes no Brasil, né? Todas as classes sociais, as faixas de renda, vamos dizer assim, continuaram consumindo. Independente da pessoa de repente estar com um orçamento mais apertado, ela tem crédito. Então elas continuam consumindo. Agora, obviamente, as pessoas vão pesquisar mais, né? Elas vão ter uma decisão de compra mais consciente. E eu acredito que as pessoas têm que fazer isso. Isso tem que acontecer. As pessoas têm que ter um consumo mais consciente. Você tem que ter, na realidade, um negócio diferenciado, com uma ideia diferenciada, né? E nesse momento, né, em que você acha em que as pessoas não têm dinheiro, existem empresas aí fazendo fortunas, né, captando, né, clientes, construindo base de clientes e vendendo recorrentemente para esses clientes. E agora a gente chega na quinta desculpa, no quinto grande erro que eu vou mapear aqui. Esse tem um pouco a ver com o cenário que a gente está hoje, né? A gente está no meio das eleições aqui de 2018. O que acontece? Existem grandes incertezas, o Brasil está em crise e existe também uma instabilidade política no Brasil, então não é o momento de empreender. Esse pessoal que está montando empresa agora é louco, o que eu vou fazer agora? Eu vou ficar sem fazer nada. Está errado, está errado. Na realidade, não existem, esse negócio de que existem momentos de incerteza ou de crise, isso é mentira. Na realidade não existe, é assim, é assim. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo que a crise que a gente está agora passe, daqui a 2, 3 ou 4 anos vai ter outra. E depois outra, e depois outra, e depois outra. Essa instabilidade agora, política, por causa da eleição, o que acontece? A partir de janeiro, ela vai começar a se resolver, depois vai evoluir um pouco. Daqui a 4 anos, vai ter de novo. Isso é normal. Isso acontece não só aqui, mas em todos os países do mundo. Se você for olhar a economia na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, tudo que acontece de incerteza política, tudo que acontece com a economia, né, com o foco na política por volta das eleições, lá também acontece. Você vai ver, quando está chegando eleições americanas e o candidato que o mercado não é o preferido do mercado, não está ganhando ou está ganhando, a bolsa, a moeda, a taxa, tudo começa a oscilar mais. E na Europa a mesma coisa. Aqui não tem como ser diferente. Como o mercado aqui é muito mais volátil do que lá, aqui a volatilidade acaba sendo um pouco maior, tá? Mas enquanto você está reclamando disso, enquanto essas pessoas estão reclamando, tem gente ganhando fortunas, né? Esse é o momento. Durante a crise, essa ideia de que o dinheiro some e que tem menos dinheiro circulando, isso é mentira. Isso não existe, tá? Isso não existe. O que acontece durante a crise é que, às vezes, o dinheiro começa a trocar de mãos, né? Então, existem grandes oportunidades de você usar, né, essas crises. Se você se posicionar do jeito que eu falei nesse vídeo e souber, né, na realidade não é souber, na realidade aceitar que vão existir outras crises, vão existir outras incertezas políticas, você consegue se posicionar antes do problema existir.
Você consegue se preparar antes do problema existir. E quem está preparado no momento desse prospera. Quem está preparado no momento desse se sobressai. E aí você consegue se posicionar naqueles momentos onde as riquezas elas trocam de mãos. É isso que acontece nesses momentos e você consegue fazer isso a seu favor. Legal? Curtiu? Bom, esses foram os 5 erros, as 5 desculpas das pessoas pobres e mal-sucedidas. E tudo que você precisa fazer para poder prosperar na sua vida, no seu negócio, nos seus projetos, é tentar blindar a sua mente desse tipo de coisa. Existem várias outras, a gente podia falar horas nesse vídeo sobre isso, tá? Existem várias outras. Mas o fato é que você precisa se blindar, tá? Você precisa diminuir um pouco a atenção que você dá para pessoas que têm esse tipo de mentalidade e aumentar a atenção que você dá para pessoas que têm uma mentalidade contrária a essa, tá? Blinde sua mente disso, deixa um comentário aqui embaixo, me conta o que você achou sobre esse vídeo, se você tem constantemente que se blindar desse tipo de gente ou se você não consegue fazer isso, que a gente vai tentar te dar uma estratégia para você fazer isso e me fala se você achou isso relevante ou não. Tá? Novamente me apresentando aqui, eu sou Bruno de Oliveira, fundador do E-Commerce na Prática e nós somos uma escola, uma empresa de educação que tem como propósito te ajudar a construir um negócio de vendas pela internet, te ajudar a empreender em um dos mercados que mais vende pela internet. Se você quer aproveitar essa oportunidade que existe nesse mercado e usar o nosso conhecimento a seu favor, usar o nosso método, o nosso mapa, o nosso passo a passo para realizar o teu negócio, conta com a gente. Aqui embaixo vai ter vários links para os nossos sites, treinamentos e eu tenho certeza que a gente pode te ajudar. Antes de fechar esse vídeo, não deixe de se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito e todos os dias tem vídeos aqui que vão te ajudar a elevar o teu negócio e elevar a tua mente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.